Bom dia, gente! Hoje nosso grupo vai apresentar mais um relato de caso. E o grupo é formado pelo Enio, pela Esther, por mim, Laura, pela Maria Clara e pela Miré. Só que hoje a gente vai conduzir o seminário de uma forma diferente. Vamos imaginar que cada um de vocês já é médico e que vai atender o próximo paciente no seu consultório. Então, qual é o primeiro passo que você vai fazer? Anamnese, certo? Pois bem, o seu paciente ele tem 61 anos, é do sexo masculino, branco e é natural de São Paulo. Ele te relata uma história de lombalgia mecânica há 16 anos, com uma diminuição da mobilidade. Além disso, no decorrer da consulta, ele te informa que há 7 anos apresenta uma dor na articulação do joelho. Ou seja, ele tem uma gonalgia bilateral e protocinética, que quer dizer que a dor ocorre no início do movimento. Vai apresentar também períodos de artrite e limitação funcional progressiva. Por fim, o paciente também te fala que tem dores no ombro com a limitação da mobilização e que, além disso, a sua urina é escura desde a infância dele. Portanto, depois de toda essa anamnese, qual é a conduta que deve ser tomada para confirmar a sua suspeita? Então, o próximo passo é a realização de exames, certo? Tanto físicos quanto de imagens quanto laboratoriais. Pois bem, ao exame físico, o seu paciente ele apresenta uma coloração azulada da esclera e um depósito de pigmentação de cor azul enegrecida nas mãos, como se percebe nas imagens a seguir. Tanto a esclera quanto as suas mãos apresentam uma pigmentação de cor azul enegrecida. Além disso, foi verificado cerume de coloração enegrecida, marcha antálgica, uma hiperextensão cervical, com limitação à laterização e à rotação. Houve uma limitação à abdução em ombros e um derrame articular em joelho esquerdo. Os exames de imagem, eles confirmaram as queixas do seu paciente. Eles mostraram justamente uma diminuição do espaço articular e uma hipertrofia das espinhas tibiais, calcificações e estreitamentos dos discos intervertebrais, esclerose de platôs vertebrais, osteoartrite acromioclavicular e uma diminuição do espaço glenomerular. Além disso, a ressonância magnética, que veio para acrescentar os exames de raio-x, do ombro esquerdo, ela destacou uma osteoartrite acromioclavicular, uma ruptura do manguito rotador e uma calcificação intraarticular. Por fim, mas não menos importante, os exames laboratoriais te mostraram o sinoviograma, que é a análise do líquido sinovial. Essa análise mostrou uma inflamação, só que sem cristais. Esses exames também mostraram que as vias urinárias e a próstata do seu paciente estão normais. Mas, em compensação, a sua urina, quando ela foi exposta ao sol, ela tornou-se enegrecida. Além disso, a biópsia da pele acusou uma ocronose acentuada, como mostra a figura a seguir. E o ponto mais importante de todos os exames que você recebeu é que a presença do ácido homogentíssico no sangue ela foi positiva. Então, após toda essa anamnese, toda essa consulta e os resultados dos exames que você recebeu, qual o diagnóstico do seu paciente? Qual a doença que o acomete? Agora eu vou passar a palavra para a Maria Clara. Olá, bom dia, meu nome é Maria Clara. Após a realização, de todos esses exames que a Laura acabou de nos explicar, qual que seria a hipótese do diagnóstico do senhor V? Pois bem, depois da apresentação clínica, do nosso paciente, um médico, ele supôs que seria um caso de um erro inato do metabolismo. Mas o que seria o erro inato do metabolismo? De forma geral, esse erro são doenças hereditárias que envolvem o metabolismo do organismo. Basicamente, existem 3 mecanismos que resultam em erro inato do metabolismo. Aqui nesse slide tem uma espécie de arranjo, para facilitar o entendimento de como é que funciona esses 3 mecanismos. O primeiro mecanismo, ele pode ocorrer por conta, da ausência ou da ineficácia de um gene.
Ou pode ocorrer também por conta de uma mutação, no qual vai gerar uma proteína ou uma enzima disfuncional em uma determinada via metabólica. Mas de forma geral, né, essa enzima cujo gene está mutado, o que vai levar à sua menor expressão ou até mesmo à sua não expressão, ela exerce função em uma dessas três situações. Então, essa enzima, quando ela está ausente, ela vai resultar em um acúmulo de um substrato. Geralmente, esse substrato é um nutriente ou um metabólico que a pessoa obtém através da dieta. E por conta, né, da ausência dessa enzima, ela não vai conseguir ser metabolizada. E por conta disso, né, esse nutriente ele vai se armazenar em estrutura no organismo, causando os danos patológicos. Outro mecanismo, né, outra situação de um erro é um indivíduo que não consegue produzir o produto de uma via metabólica importante para o organismo. Devido, né, dessa ausência dessa enzima ou a baixa atividade dela, vai poder acarretar em aspectos patológicos. Outra situação em que o indivíduo, ele, por não apresentar enzima, o intermediário da via metabólica, ele acaba se acumulando no organismo. E esse acumulado, né, ele acaba gerando metabólicos tóxicos para o organismo e, assim, os efeitos patológicos de uma doença. Essas vias interrompidas, gente, ela pode trazer consequência para o paciente desde os primeiros dias de vida. Pode trazer nos primeiros dias de vida, pode trazer ao longo da infância ou até mesmo na vida adulta. Mas o que é importante? O importante é nós fazermos um diagnóstico precoce, para poder fazer logo o manejo correto. Esses erros inatos do metabolismo têm sido um tópico muito estudado na medicina, justamente por isso, por conta dessa necessidade da rapidez do diagnóstico, porque, né, a rapidez do diagnóstico vai fazer total diferença no prognóstico dos pacientes. Então, após sabermos, né, já o que é o erro inato, que são esses erros inatos do metabolismo, vamos agora analisar essa via metabólica para poder identificar o mecanismo da via do nosso paciente, né, do senhor V. Essa via, ela se inicia no metabolismo da fenilalanina, que é um aminoácido essencial para a nossa espécie. Ou seja, já que ele é essencial, né, nós adquirimos por meio dos alimentos. Esse excedente, né, do aminoácido, ele vai ser transformado em tirosina, que também é um aminoácido, no entanto, ele não é essencial, ou seja, nós produzimos. O excedente da tirosina, ele vai ser transformado no ácido para-hidroxicofenilpirúvico, que, por sua vez, vai ser transformado no ácido homogentísico, que esse ácido, ele, então, vai se transformar no ácido maleil acético. No caso do senhor V, gente, foi perceptível que ele não conseguia fazer essa transformação aí, do ácido homogentísico em ácido maleil acético. Por conta dessa ausência, né, dessa enzima, que não estava ocorrendo essa transformação, que é a enzima de oxinase de homogentísico, que é a HGD, o ácido, ele acabava que se acumulando na urina e no sangue do paciente. Esse ácido também é chamado de alcaptona, daí, né, que surgiu, que originou o nome alcaptonúria, que é o nome da doença. Então, para concluirmos, né, o diagnóstico do nosso paciente, esses três aspectos eles devem ser realizados, que é a suspeita clínica, né, no qual ela é representada pela coloração da urina. Já, gente, que quando com contato com ar, né, esse ácido homogentísico, ele vai se oxidar e se polimerizar. E por conta disso, vai originar um pigmento negro, chamado de alcaptona. E esse pigmento negro vai está presente na coloração de pacientes, né, suspeito que possui a captonúria. Outra forma
que faz parte do diagnóstico é a sintomatologia clínica, o estudo bioquímico, que também vai determinar esse ácido no plasma e na urina dos pacientes. No entanto, né, para concluirmos o diagnóstico, para ter um diagnóstico mais eficaz, a Esther vai nos apresentar agora o estudo genético. Olá, gente, bom dia. Meu nome é Esther e eu vou dar continuidade à apresentação do seminário falando sobre os aspectos genéticos ligados ao alcaptonúria. Mas, primeiramente, eu gostaria de trazer um breve relato histórico, que é o fato da alcaptonúria ter sido a primeira herança autossômica recessiva descoberta na história. Esse fato ocorreu em 1902 por dois cientistas, o William e o Garrot. Como Maria Clara falou, a alcaptonúria ela é proveniente de um erro inato do metabolismo. Mas o que a gente pode pensar com isso, né? Trazendo essa frase ao pé da letra, notamos que a alcaptonúria ela é resultado de um erro metabólico causado por um determinado gene. E esse gene ele vai ser responsável por codificar uma certa proteína enzimática. E aí, qual seria essa proteína, né? A deficiência da enzima é uma deficiência na deoxigenase do homogeneizato HGD, que ela é resultado da mutação do gene HGO. E esse gene, ele é quem vai codificar essa proteína enzimática. Essa mutação, ela vai estar presente no braço longo do cromossomo 3, o que acarretará na não metabolização do ácido e, por consequência, vai haver acúmulo desse ácido no tecido do corpo, que esse é um grande exemplo, é uma característica bem marcante da alcaptonúria. Dessa forma, sendo a alcaptonúria uma doença autossômica recessiva, o alelo mutado ele vai ser passado tanto do pai quanto da mãe. Os pais, nesse caso, eles serão portadores heterozigotos e eles vão passar essa mutação para o filho, que nesse caso, expressando o fenótipo da alcaptonúria, o filho vai ser homozigoto. Bom dia, gente! Agora que a gente sabe um pouco mais sobre o diagnóstico e os aspectos genéticos relacionados à alcaptonúria, nós vamos dar continuidade vendo um pouco mais sobre as manifestações clínicas que podem surgir nos pacientes que são acometidos por essa doença. Inicialmente, nós vamos ter a artropatia ocronótica, que vão ser problemas nas articulações causados pela deposição desse pigmento ocronótico. Ele vai levar a uma coloração marrom enegrecida nessas localidades onde ele se deposita, como a gente pode ver na imagem, e ele se deposita principalmente nas cartilagens, nas cápsulas articulares, nos tendões e nos ligamentos. As articulações mais acometidas por essa doença vão ser os joelhos, os ombros e os quadris. E podem surgir também outras doenças, como por exemplo a hérnia de disco, osteofitose, que é conhecida popularmente como bico de papagaio, que vão ser formações ósseas nas extremidades dos ossos que podem causar sintomas, espondilose, que vai ser um desgaste na coluna vertebral, e alguns pacientes podem se queixar de lombalgia, de diminuição da mobilidade e da estatura. A gente vai ter também manifestações cutâneas. As manifestações cutâneas vão surgir inicialmente nas cartilagens da orelha externa, pois esse vai ser um dos primeiros sítios cutâneos acometido pela deposição do pigmento. Essa deposição ela pode afetar também a membrana timpânica e os ossículos da audição, causando hipoacusia ou surdez. Pode surgir também coloração azul enegrecida em algumas localidades na pele, principalmente onde tem grande quantidade de glândulas sudoríparas e de tecido cartilaginoso. Nessa imagem a gente pode ver a coloração azul enegrecida tanto na região aqui dos olhos, como também na região da orelha. Nós vamos ter também manifestações oculares. As manifestações oculares elas vão surgir através da deposição desse pigmento na esclera, na fissura palpebral, na placa tarsal, na córnea e em outras localidades também. Entretanto, mesmo com essa deposição, não vai haver prejuízo na visão do paciente. Nessa imagem a gente consegue ver uma mancha bem escura no olho do paciente e esse aí é um dos sintomas da alcaptonúria. Nós vamos ter também deposição desse pigmento no sistema respiratório e no sistema cardiovascular. No sistema respiratório, vai haver a deposição desse pigmento ocronótico
principalmente na cartilagem hialina, e ela vai se evidenciar na laringe, na traqueia e na cartilagem brônquica. São raras as repercussões clínicas no sistema respiratório, mas elas podem aparecer através de disfagia, que é uma dificuldade na deglutição, e também por rouquidão. Já no sistema cardiovascular, nós vamos ter a deposição desse pigmento no endocárdio, nas válvulas cardíacas e na parede vascular. Essa deposição ela pode servir como um estímulo para calcificações distróficas e essas calcificações vão gerar estenose valvar. Essa estenose valvar vai ser um estreitamento na abertura da válvula aórtica, o que vai levar a um bloqueio no fluxo sanguíneo. Nós vamos ter também o acometimento do trato genito-urinário. O pigmento pode se depositar e levar à formação de cálculos, tanto na bexiga quanto nos rins, nos ureteres e na uretra. O local mais acometido, entretanto, vai ser a próstata por conta do seu pH alcalino, que reage rapidamente com ácido homogentísico, levando a uma polimerização e, consequentemente, à formação desses cálculos. Esses cálculos eles podem levar a obstrução tanto vesical quanto prostática, e isso vai gerar infecções repetidas do trato urinário e também uremia. A deposição do pigmento ocronótico também pode ocorrer em outras localidades, como dentes, nos órgãos endócrinos e também no sistema nervoso central. Olá, eu me chamo Enio, vou dar continuidade ao seminário e vou falar um pouco sobre o tratamento da alcaprotenúria. Ele vai ter 3 principais objetivos. O primeiro objetivo vai ser a correção do erro metabólico através da reposição da enzima defeituosa ou através da correção do gene que codifica a proteína. Porém, poucas doenças metabólicas elas vão ser tratadas com esse mecanismo de reposição enzimática. Já a correção do gene codificante da proteína, existe a técnica da CRISPR-Cas9, porém ela é uma técnica ainda promissora para a cura de várias doenças genéticas, né? Esse primeiro objetivo seria mais uma perspectiva futura do tratamento da alcaprotenúria. O segundo objetivo seria você restringir a produção do ácido homogenetícico, que pode ser feito pela restrição alimentar ou através do desvio metabólico. E já o terceiro objetivo seria através da prevenção de complicações, que vai ser proveniente do acúmulo desse ácido em várias estruturas do organismo. Uma das primeiras terapias sugeridas para reduzir o nível do ácido nos tecidos é através da redução da ingestão desses aminoácidos que a Maria Clara falou. Então essa dieta ela vai ter uma pequena quantidade de proteínas e vai ser similar a uma dieta vegetariana. Porém, estudos realizados com pessoas afetadas, ele sugeriu que essa restrição de proteína ela é insignificante em pessoas mais velhas, se comparado com pessoas mais jovens, ali menores de 12 anos de idade. Nesse grupo foi observado que a excreção do ácido na urina ela é mais notada do que em pessoas mais velhas. Porém, para a comprovação dessa observação, necessita de outros estudos com a maior amostra e um maior período. Esse homem na fotografia é Nick Sewell. Ele identificou uma coloração diferente na urina do filho de 2 semanas, que posteriormente foi diagnosticado com alcaprotenúria. Ele, inconformado com a escassez de tratamento para a doença na época, ele entrou em contato com outras pessoas afetadas e, diante disso, ele se deparou com um estudo de um possível medicamento para tratar a doença que havia sido interrompido devido à ausência de recursos. Esse estudo ele necessitava de pesquisas randômicas que já são caras e difíceis para medicamentos que vão ser utilizados pela maioria da população. E vai ser muito mais difícil para uma doença autossômica recessiva. Então ele pediu demissão do trabalho e propôs angariar fundos para patrocinar a pesquisa. Esse medicamento é a nitisinona. Ele vai atuar inibindo a enzima hidroxilase do hidroxifenilpiruvato, que vai ser responsável pela produção do ácido homogentícico na via de degradação da tirosina. Ele é um medicamento também que vai ser utilizado em outras doenças metabólicas que vai envolver a mesma via da alcaprotenúria. Ele tem o potencial de prevenir a morbidade quando iniciada antes da fase sintomática e prevenir a progressão dos sintomáticos. Como a alcaprotenúria ela não tem cura, é importante o controle dos sintomas. Como mostra no gráfico abaixo, ela é uma doença muito sistêmica e as complicações ela vai aparecer por volta dos 40 anos de idade. Então agora eu vou falar um pouco sobre as prevenções dessas complicações. Pacientes afetados pela alcaprotenúria sentem bastante dores, principalmente nas articulações, o que pode fazer uso de anti-inflamatórios e opioides,
além de estimulações elétricas, acupuntura e bloqueio nervoso, pode ser utilizado para mitigador. Já a fisioterapia pode atuar promovendo a força muscular e a flexibilidade como uma forma de compensar a perda exercida pelo tecido cartilaginoso. Existe um estudo australiano com laser fracionado ablativo que demonstrou uma redução dessa pigmentação característica da doença, devido à remoção de parte da epiderme e à estimulação de novas fibras colágeno. Também existem 2 relatos de caso em que pacientes obtiveram uma cura total e parcial da doença com o transplante de fígado e rins, respectivamente. Porém, como a doença ela não afeta a expectativa de vida e sim a qualidade de vida, isso não justifica o transplante de órgão. O paciente do relato de caso, ele tinha 59 anos e ele já apresentava uma substituição da articulação do ombro e ele aguardava uma prótese para substituir a articulação do joelho. No relato de caso, ele não fala de nenhum outro tipo de tratamento tomado a respeito da deficiência enzimática. E para finalizar, a maioria dos autores ele sugere o tratamento baseado numa dieta vegetariana associado com a nitisinona ainda na infância. Bom, gente, para concluir, depois de todo esse compilado reunido acerca da alcapitonúria, depois de vocês como médicos terem buscado um diagnóstico certeiro, um tratamento adequado, é possível interferir que a alcapitonúria ela é sim uma doença congênita, que quando não tratada ela vai originar consequências não desejáveis para o organismo, como é o caso do acúmulo do ácido que foi tão falado aqui. O diagnóstico ele é atempado e a aplicação de novas opções terapêuticas pode melhorar muito a qualidade de vida dos doentes que padecem dessa doença, né? Dessa forma, vocês fizeram um trabalho muito bem feito.